Eu sou Maurício Pestana. Estamos trazendo Raça na TV mais uma vez para vocês. Um programa de entretenimento que traz todas as semanas programas e temas relevantes da sociedade brasileira, como cultura, empreendedorismo, jogos, esporte, enfim. Dessa vez trouxemos uma pessoa muito importante aqui que vai falar sobre um mundo que está cada vez mais próximo da gente, né? Eu diria que não tem mais como estar fora do mundo tecnológico. Ele tem uma passagem acadêmica fantástica, né? Ele é doutor pela USP, né? Fez o... Aliás, eu queria que você falasse um pouco, porque o currículo dele é tão vasto. Conta um pouquinho, Cláudio, o seu histórico, inclusive o histórico educacional, para entrarmos no tema de empreendedorismo digital. Bacana. Primeiro eu queria agradecer o convite de estar aqui para poder falar desse tema tão importante que envolve educação, envolve empreendedorismo e envolve o mundo digital. No meu caso, a minha formação ela vai um pouco fora do contexto convencional. Eu fiz duas faculdades, uma na área de matemática, outra na área de pedagogia. Depois eu fiz um mestrado em educação, o doutorado eu fiz na USP também em educação e o pós-doutorado na área de informática na Federal do Rio Grande do Sul. Então, de certa forma, acabo transitando entre a área de educação, a área de empreendedorismo e o mundo digital. Me fala um pouco do impacto que o mundo digital tem tido hoje nos negócios e como que ele pode auxiliar, né? E aí numa linguagem, eu sei que às vezes quando a gente fala digital, quando a gente fala, né, educação, pós-doutorado, parece que a gente vai falar aqui de algo que está tão distante de nós, principalmente a gente sabe que temos uma defasagem muito grande ainda na área da educação por conta de toda a nossa exclusão do pós-abolição dos Uhum. negros, mas hoje eu acho que o mundo digital tem encurtado esse caminho, não tem, Cláudio? Na verdade o que acontece é que são várias situações que nós precisamos analisar com cuidado, porque de certa forma, de fato, a tecnologia, a internet, as redes sociais, elas ampliaram a forma de comunicar uma determinada informação. Então é importante também que se tenha sempre esse cenário para você ter um olhar e colocar essa situação de uma maneira que você coloque sempre de vários ângulos. Então tudo que nós vamos falar um pouquinho aqui precisa ser interpretado dessa maneira. Eu vou olhar para um ângulo, depois para outro, para poder entender realmente o que está acontecendo. A tecnologia, a internet, ela mudou o comportamento das pessoas. De certa forma, nós estamos vivendo o olho do furacão. Nós estamos no oceano, onde somos uma gota e, de certa forma, precisamos entender, vivenciando essa situação, como podemos aproveitar todos esses cenários que podem ser positivos, dependendo de como você usa a tecnologia, e podem ser extremamente negativos quando você coloca também uma situação de exclusão. Então eu costumo dizer que a tecnologia por si só, ela não é nada, mas ela pode tanto levar para aquilo que é o péssimo, quanto para aquilo que é o ótimo. Um exemplo disso seria a forma de você colocar no empreendedorismo pessoas que não estão nos grandes centros, uma oportunidade delas trabalharem em contextos, em projetos que são de alcance mundial. Então, de certa forma, quando você olha para o cenário das grandes cidades, dos grandes centros, é uma possibilidade que a pessoa já está inserida naquela realidade. Mas, ao mesmo tempo, uma pessoa que está no interior, mesmo daqui da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo, ou no interior desse Brasil, as pessoas que antes não tinham condições de alcançar determinados tipos de pessoas, não tinham condições de atender determinados projetos, hoje elas podem fazer isso. Então, de certa forma, a tecnologia potencializa tudo, inclusive o péssimo, quando você não lida bem com essas questões. Eu acho que o empreendedorismo ele tem uma veia aí que é aquilo que não considera apenas o consumo da informação. O empreendedorismo, de alguma maneira, ele possibilita as pessoas de serem produtoras de conhecimento também. Mas, Cláudio, eu queria que. Outro dia eu estava num seminário e falando para diversos CEOs e tinha alguns presidentes de empresas lá da área de tecnologia. E me chamaram depois da sala para conversar nos bastidores. Eles me falaram de algo também que eu percebo que é nítido no mundo tecnológico e no mundo da informação hoje. Né? Uma preocupação, depois que eles me ouviram falando sobre exclusão, sobre Sim. como nós negros somos excluídos do mercado de trabalho no Brasil, mas eles também começaram a falar que hoje é uma preocupação que se tem nesse setor, que é a exclusão tecnológica. É Né? verdade. Porque o que vai acontecer, o que já está acontecendo? Com a rapidez da evolução da tecnologia, você está tendo, é claro, as pessoas ainda, um nível de pessoas que têm uma facilidade muito grande
para estar inserindo, sobretudo redes sociais e tal, entrando nessa tecnologia, mas tem gente que já está lá na frente, né? Discutindo e fazendo e pensando em nanotecnologia e falando do avanço e que daqui a pouco você vai colocar alguma coisa no cérebro. Um deles chegou a arriscar, a dizer assim, Pestana, me assusta, porque daqui a pouco vocês vão ter o cérebro na nuvem, né? Quer dizer, claro, ele ampliou. E tem pessoas que ainda não conseguem ainda entrar né, enfim, numa rede social, né? Eu queria que você falasse um pouco dessa, também dessa exclusão tecnológica. Como é que ela está se dando? Aqui eu quero traçar um paralelo entre educação e empreendedorismo e tecnologia, porque isso é importante mesmo. Essa pergunta ela é ótima para que a gente possa, como eu disse, olhar essas questões de diversos ângulos. Quando nós avançamos na tecnologia digital, de um modo geral, a ideia seria muitas vezes considerar que essa tecnologia digital ela pode aproximar, mas ao mesmo tempo nós temos uma situação muito adversa, porque de certa forma o acesso não significa qualidade. Então nós temos no Brasil de mais de 207 milhões de pessoas, quase todas as pessoas têm pelo menos um celular nas mãos, mas isso não significa qualidade da informação. Então uma coisa é o acesso à informação, acesso às redes sociais. A outra é como lidar com essas informações, como fazer pesquisas, como considerar as informações que estão lá, se elas são verdadeiras ou não. E aí eu vou para um outro lado, que é a questão educacional, porque na base de tudo isso está a educação. Eu preciso preparar melhor essas pessoas de uma maneira tal em que elas acessem essas informações, que elas tenham condições de produzir conhecimento, que elas sejam mais críticas naquilo que elas estão acessando. Então, na base, como nós temos mais de 207 milhões de pessoas no Brasil, um quarto dessas pessoas estão de alguma maneira com acesso também à educação. Nós temos quase 50 milhões na chamada educação formal, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e superior. Quer dizer, ampliou-se o acesso dessas pessoas à educação, mas do ponto de vista da qualidade, isso não avançou. Basta ver qualquer tipo de avaliação interna, como o Enem, por exemplo, onde as pessoas muitas vezes não conseguem sequer fazer uma redação razoável, e isso tem impacto nessa questão do uso efetivo, qualitativo da tecnologia. Então veja, uma coisa é a extensão do corpo, o celular que nós temos hoje, né? As pessoas muitas vezes elas saem de casa e se esquecem o celular, tem que voltar. Mas se ela sair de casa e esquecer outras coisas, ela não volta. Então veja a relação de dependência com essas tecnologias. Isso é uma questão. A outra é, o que eu faço com essa tecnologia? Eu sempre que dou aula falo sobre a questão que a tecnologia por si só, ela não é nada. Se a gente pegar uma caneta, que é uma tecnologia da escrita, quem dá vida a essa caneta são as pessoas. Então é sempre a preocupação humana e não a tecnológica que deve prevalecer. Como é que nós estamos no Brasil? De certa forma, de novo a questão do acesso à tecnologia foi ampliada quase em todos os lugares. Mas se eu não sei como usar isso para produzir novas informações, para criar novas empresas, para colocar o negócio dessas pessoas a ter rentabilidade, eu não tenho nada. Na verdade, então eu tenho um apartheid tecnológico, porque a gente fala de alfabetização digital e letramento digital. Muitas vezes a questão de ser alfabetizado significa usar alguma tecnologia. Mas para ser letrado, você precisa interpretar aquela informação. Ou seja, se eu não consigo lidar com isso, eu tenho cada vez mais um mundo de exclusão nesta ótica, neste ângulo de visão, do que de inclusão. E me fala uma coisa, que é um dos focos, eu sei do seu trabalho, né? E eu conheci o Cláudio, ele como coach de uma pessoa que trabalhava com cabelo, né? De uma cabeleireira. E foi interessante, eu falei, mas como alguém com uma formação tão... E aí o Cláudio me convenceu, ele falou assim, olha, exatamente esses pequenos empreendedores que têm seus pequenos negócios, é que eles precisam entender, e eu quero passar toda essa informação que eu tenho sobre TI, sobre tecnologia de informação e tudo mais para eles. Como é que o empreendedor, o cara que tem um salão, que tem assim, o seu pequeno negócio, o cara ele não está querendo, ele nem quer grandes especializações, mas ele sabe que ele precisa desse mundo digital. Qual é o passo a passo? Por onde ele começa? Como é que ele diz assim, bom, eu tenho que começar por aqui? Qual é a dica? Que eu sei que você é uma pessoa que treina essas pessoas, que, enfim, está envolvido com isso, e com certeza as pessoas que estão
nos assistindo devem pensar, tá bom, mas como é que eu Por onde uso? eu começo? Por onde eu começo, exatamente. É verdade, é verdade. Bom, a sua pergunta, ela é simples, de certa forma, rápida, né, de ser feita, mas as respostas são longas, né? Mas eu vou tentar aqui colocar algumas situações, alguns cenários possíveis para ilustrar um pouco do que eu faço e de como eu tenho trabalhado em diversos contextos, com diversos empreendedores. De fato, o exemplo que você citou é uma pessoa que, de certa forma, tem pouca formação acadêmica, né, quer dizer, não fez faculdade, mas ao mesmo tempo tem um resultado no negócio ali, porque trabalha na área da beleza, de modo geral, cabeleireira especificamente, o exemplo que você citou, mas agora vê nas redes sociais, na tecnologia, na internet, uma possibilidade de alcançar outras pessoas. E as perguntas que me fazem, elas são muito nesta linha. Por onde eu começo? O que eu estou fazendo de errado? Onde eu posso usar esses conhecimentos a favor do meu negócio? Então aqui é importante considerar também experiências de outros países, né, que já estão mais adiantados no uso da tecnologia, do marketing digital como um todo. E aí entra um pouco daquilo que eu faço na faculdade, eu dou aula na PUC, no mestrado, no doutorado, em tecnologias. E é estudar tendências. Então a pergunta que se coloca nessa linha é, por onde eu começo? A primeira coisa que eu acho importante é, quais são os problemas que as pessoas têm e que você pode, de alguma maneira, ajudá-las? Acho que essa é uma pergunta importante, que é um elemento norteador. O que eu faço bem e que para outra pessoa é um problema e que eu posso, com o meu trabalho, ajudar essas pessoas? Se é uma pessoa da área da beleza, por exemplo, ele é uma especialista em determinado tipo de corte, maquiagem, qualquer coisa que seja nesse sentido, é olhar para o cenário mundial, brasileiro, enfim, mas é olhar para um cenário e saber o que as pessoas querem naquela área que você atua. Então isso já é um grande recorte importante, que eu costumo chamar do primeiro P, né? Que é achar problemas que você pode resolver com o seu trabalho, com o seu estudo, com as suas relações. O segundo momento é, a partir desse problema, vamos chamar de primeiro P, ir para um segundo P, que é buscar produtos e serviços, nesse caso, que você pode oferecer. Então, se você localiza um problema e que você pode contribuir, veja, nós temos diversas formas de fazer essa contribuição. Fazendo vídeos, fazendo livros, fazendo debates. Hoje você tem a possibilidade de comunicar para as pessoas por meio de um celular onde você faz as gravações. Quer dizer, por que não usar isso a seu favor do ponto de vista de negócio? O terceiro P, que seria nessa sequência do problema, produto que resolve o problema, e o terceiro elemento é publicidade. Ou seja, como é que eu trabalho para que as pessoas conheçam aquilo que eu faço? Como é que as pessoas me localizam? Então tem um trabalho aí que é de divulgação, mas divulgação com propriedade, estudando mais como que essas redes, os algoritmos funcionam, as regras de busca na internet funcionam, para que as pessoas possam te localizar. E o quarto P, finalizando então os 4 P's aí, primeiro, problema que você pode trabalhar nele. Desenvolve produtos para resolver aquele problema. Trabalhe na publicidade, para que as pessoas localizem você como uma pessoa que é especialista naquele assunto. E o quarto é olhar para o processo como um todo, porque isso não muda nunca. E ao mesmo tempo você precisa olhar, rever, precisa atualizar, precisa verificar aquilo que deu certo, aquilo que não deu certo e atualizar todos esses elementos. Então esses 4 P's, de certa forma, é o ciclo que eu trabalho quando eu me envolvo numa consultoria, numa mentoria, numa orientação, numa aula para as pessoas. Por onde eu começo? Escolha problemas que você pode resolver com os seus produtos. Faça com que as pessoas conheçam os seus produtos por meio da publicidade. Olhe a todo tempo para o processo, porque isso não termina nunca, é para a vida inteira. Perfeito. E eu já emendaria nesse último P a pergunta que eu iria te fazer, que também tem me preocupado muito. Eu diria sobretudo as pessoas da minha geração, talvez a molecada que está começando hoje ainda não tem essa preocupação, mas a gente tem percebido, falando um pouco dessa área tecnológica, que há uma rapidez muito grande de informações, né? Eu me lembro que houve um período que a gente discutia muito que o que o homem havia desenvolvido em termos de conhecimento em todo o século XX havia se reduzido para 5 anos, ou seja, a cada 5 anos, né? Estou falando de muitos anos atrás, a cada 5 anos você aprendia o que você aprendeu, e olha que o século XX foi um dos séculos que a humanidade mais avançou em termos, foi
onde se deu a Revolução Industrial. Uhum. Porém, hoje é muito mais rápido. Né? Eu acho que hoje isso deve ter baixado para 2 anos. E às vezes eu me sinto assim num desespero de que, puxa, como é que nós que enfim, estivemos à frente de vários processos que mudou e tem mudado o Brasil, a gente sempre se preocupa com o amanhã, como é que as coisas vão estar amanhã. Uhum. Dentro dessa área tecnológica, é um desespero, né? É. Eu sei que tem pessoas que estavam pensando e muitas vezes a revolução tecnológica superou. Nós vimos filme de ficção que o cara pegava um negócio desse tamanho que era o celular. A gente hoje já, ou seja, a gente já avançou aquilo que os filmes de ficção projetavam. Como é que a gente pensa em termos de futuro com essa rapidez tão grande tecnológica? Porque eu acho que para o empreendedor ele tem que estar preocupado, não é só não é nem com ontem ele não pode se preocupar, porque ontem ele tem que pagar hoje, mas muitas vezes ele tem que estar preocupado com a conta que vai vir amanhã. Como é que se prepara para esse novo mundo que cada vez está mais rápido, cada vez está batendo nas nossas portas? Um aspecto importante nisso, eu volto e insisto muito porque eu sou um educador e acredito na educação e no empreendedorismo como elementos chaves aí para uma sociedade poder avançar. De certa forma, quando você coloca a situação do avanço, da rapidez, eu vou usar alguns termos aqui que ajudam também a esclarecer um pouco isso, que se eu falar dos P's agora há pouco, né? Aliás, só para voltar um pouquinho e avançar, um P que está no centro daquilo tudo que eu falei agora são pessoas. Então isso é importante. Do outro lado, na pergunta que você coloca, nós temos os V's, por exemplo, de velocidade. Então cada vez mais sentimos sufocados, porque parece que nós começamos o nosso dia já atrasados, porque são e-mails que chegam, são mensagens no WhatsApp, tudo isso nos dá quase que um nervosismo logo no início do nosso dia. Né? Então essa questão importante deste V de velocidade. Então se eu consigo trabalhar as questões conceituais, por exemplo, a matemática, ela tem por si só uma série de contribuições para serem dadas no sentido do raciocínio lógico, que está ali na base, é conceitual. O conceito ele não muda muito, viu, pessoal? A ideia é que eu possa fortalecer as pessoas e aprender mais, aprender a ser mais crítico, aprender a lidar com essas informações, do que propriamente preparar apenas para essa questão deste V, que é a velocidade. Porque existe um outro V, que é o de volume da informação. Quantas coisas chegam para nós, né, por meio aí do texto, do vídeo, do áudio. Então eu preciso, de alguma maneira, saber selecionar. E, novamente, para você selecionar, você precisa aprender a fazer pesquisa. Você precisa aprender a comparar dados. Todos esses elementos nos levam a um outro V, que é a veracidade da informação. Porque, de certa forma, nós hoje somos colocados de uma maneira tal que as informações que nos chegam, muitas vezes, são replicadas, são compartilhadas, e sem sequer a pessoa verificar se aquilo realmente é adequado. Então, este outro V é olhar para a veracidade das informações. Novamente, para que eu possa ter mais condições de avaliar, para verificar, eu preciso ir lá na base, na educação, formar pessoas que possam saber ler a informação, interpretar a informação, selecionar a informação e comunicar a informação. Aí eu tenho um ciclo que ele seria não vicioso, mas seria virtuoso quando nós conseguimos avançar nisso. O problema é que nós não temos feito a lição de casa. Qualquer dos dados que nós possamos analisar na educação, na saúde, nas questões ligadas a transporte, saneamento básico, nós não avançamos nesse país de maneira adequada a pensar nessa geração daqui a 10, 20 anos, se elas estarão melhores. Provavelmente não, porque a base é o que está faltando. Se a educação não está adequada, se o saneamento básico não é adequado, se a questão da violência não é trabalhada da maneira mais adequada também, se os empregos não são cada vez mais no sentido da pessoa procurar desenvolver-se não só pessoalmente, mas também no mundo acadêmico, no mundo das empresas. Se esse ecossistema não funciona, nada funciona. Então nós precisamos aí primeiro começar a fazer a lição de casa, nesses e outros aspectos que eu citei. Para fazer isso, vamos lá na base, vamos trabalhar bem essas nossas crianças, nossos jovens e adultos, e eu acho que o empreendedorismo ele entra um pouquinho por aí. Quer dizer, talvez se nós pensarmos numa educação empreendedora, nós temos um elemento importante para considerar para as próximas gerações. Nós hoje usamos vários termos, né? Nativos digitais, geração G, geração Y, geração Z, e tem a geração nem, né?
nem estudam, nem trabalham. Quer dizer, tem uma série de siglas aí, mas o problema em si, central, não está sendo atacado como deveria. Nós temos mais de 50% da população como analfabetas funcionais. Quer dizer, nós não estamos nem falando de analfabetismo digital. Se ela não consegue ler e interpretar uma informação, ela não consegue produzir novos conhecimentos. Acho que esse é o aspecto central. Como é que você que tem acompanhado e que, enfim, tem trabalhado arduamente nessa área, o que você vê? Eu queria que você me desse 2 exemplos, né? Talvez um você já tenha dado, mas o que de mais positivo tem acontecido nessa área, de mais entusiasmo, e o de mais pessimismo. Pessimismo, acho que passou um monte aqui, que eu já fiquei meio assustado, mas assim, tem coisas boas acontecendo também, né? E eu queria que você falasse um pouco disso. Assim, o que é que tem avançado, talvez até um exemplo de alguém ou de uma figura que, por meio dessas novas ferramentas, saiu de um patamar, para que também quem esteja assistindo entenda a importância disso, porque, como eu disse no início do programa, não tem como fugir. Não. A tecnologia hoje, ela determina quase que tudo, como você vai ser e até como você vai morrer. Eu acho que passa pela tecnologia. Eu queria que você me falasse um pouco dessa área mais, assim, o que tem de muito bom aí acontecendo? De fato, citei várias questões desafiadoras aqui no nosso cenário brasileiro e mundial, de certa forma, né? Mas eu acho que tem um aspecto que é positivo da tecnologia, que é dar voz às pessoas e a questão da democratização da informação. Quando nós trabalhamos não só no meio acadêmico, mas também nas pessoas que eu atuo de maneira mais direta, como mentor, como orientador, como consultor, nós vemos que as pessoas têm um grande potencial. E esse potencial significa que as pessoas têm sempre condições de realizar. Elas precisam de oportunidades. Então, de certa forma, quando eu dou essas oportunidades, quando eu possibilito que essas pessoas, em qualquer lugar do Brasil, porque veja, quando nós postamos uma informação na internet, nas redes sociais, nós não sabemos geograficamente onde essa pessoa está. Então, quando eu trabalho com empreendedorismo, essas pessoas podem estar em qualquer lugar desse Brasil, desse mundo. Então, um aspecto já positivo é esta questão ligada à democratização do acesso à informação e também à produção. Eu tenho hoje pessoas que eu atendo aqui no Brasil, em todos os estados brasileiros e também fora do Brasil. Nesse caso, essas pessoas elas são preparadas para que elas possam fazer uso no seu cotidiano e atender pessoas de diversos lugares do mundo também. Então esse aspecto da tecnologia que ela amplia os horizontes, ela é extremamente positiva. Porque veja, quando é que nós poderíamos pensar que uma pessoa na selva amazônica poderia fazer um trabalho com alguém aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo? Então se eu tenho trabalho colaborativo, que é um aspecto importante da tecnologia, eu tenho aí um elemento que é um motor de aproximação entre as pessoas. Então esse diálogo entre aquele que teria, né, pouca condição de se aproximar dos grandes centros, a tecnologia ela é poderosa nesse sentido. Então esse é um exemplo positivo da tecnologia, da aproximação, do diálogo, de abrir portas para as pessoas que estão distantes dos grandes centros, né? Então esse é um aspecto positivo. Eu já falei tantos aspectos negativos também dela aqui, né? Mas vou colocar mais um aqui que é importante também no meu jeito de enxergar as coisas, que o lado negativo, também, esse mesmo lado que aproxima, ele também se distancia. Porque se as pessoas não estão preparadas para usar bem, fatalmente ela tem um estigma daquilo que ela não faz. Hoje nós temos como, de certa forma, negativo, as pessoas toda hora elas recebem rankings, não é? Então essas pessoas, se elas não se comunicam bem, ranqueada lá como uma pessoa que se comunica de uma maneira incorreta. Se ela não escreve bem, as pessoas também acabam colocando aquilo como negativo. Então, da mesma forma que a tecnologia ela potencializa essa aproximação, esse diálogo, ele tem esse aspecto negativo do ranqueamento. Hoje nós vivemos na sociedade do ranking. Quer dizer, se você de alguma maneira tem um alcance por meio das mídias de pessoas que começam a falar bem de você, todos começam a falar bem de você. Se você, por algum motivo, tem algum elemento que não é positivo, todos começam a falar bem sem ter aquela questão que eu falei agora há pouco do elemento crítico, de informar e de se informar em relação a essa questão do diálogo da tecnologia. Eu diria que nós tivemos um exemplo clássico, e agora do que você está falando bem do mal,
com um âncora de um grande jornal eletrônico e diário Sim. da televisão, que foi devastador a forma com que a colocação que ele fez apareceu nas mídias sociais, foi devastador a reprovação tão rápido que a emissora se viu obrigado a afastá-lo, né? Então isso também eu acho que é um aspecto que mostra essa rapidez. E aí, assim, já estamos caminhando para o final do programa, mas tem uma coisa que eu gostaria de perguntar, talvez você que está tão plugado nisso. Eu tenho a impressão de que na área da informação, eu tenho a impressão porque sou jornalista, porque sou da área de informação, foi mais devastador em termos de emprego, de informação hoje, mudou completamente. Aquilo que há 20 anos você ia lá, comprava o jornal, comprava a revista. Hoje mudou, você tem a revista, a eletrônica, você tem no celular, né? Existe ainda, tanto é que a nossa raça continua nas bancas, porque existe um público muito exigente, mas mudou muito isso. Mas eu vejo que em todas as áreas, a gente teve recentemente aqui falando com alguém da área musical, também mudou muito isso. A gente vê que até no agronegócio mudou-se muito. Eu queria que você me falasse assim, existe um setor em específico que foi muito mais impactante a tecnologia nos últimos anos? Esse lugar mudou? Para ser bem direto assim, a comunicação. A área da comunicação sofreu um revés que ainda não se sabe como lidar com essa avalanche e com essas possibilidades. Então, acho que a área da comunicação, ela mudou porque agora você tem as pessoas lá na ponta tendo voz também e não mais apenas nas instituições. Essa questão, para mim, ela é latente. Muito bem, então eu estava até certo. Olha, quero agradecer mais uma vez aqui a visita do Cláudio, que com certeza irá voltar ao nosso programa, porque essa área de comunicação, de tecnologia, ela mexe com o nosso dia a dia e a gente tem que estar falando sempre sobre isso. Quero encerrar dizendo que a nossa revista Raça já está nas bancas, né? Só vocês correrem lá, procurarem ou pedirem, né? Pelo site, né? Entre lá no www.revistarraça.com.br e faça o seu pedido, que em 2 dias a sua revista está na sua casa. Muito obrigado, um grande abraço e agradeço muito, Cláudio, pela visita. Eu que agradeço. Bom? Até mais. Até mais.